Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Glória a Deus nos altos céus e na terra paz aos homens. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquela hora, alguns fariseus aproximaram-se e disseram a Jesus: Tu deves ir embora daqui, porque Herodes quer te matar. Jesus disse: Ide dizer a essa raposa: Eu expulso demônios e faço curas, hoje e amanhã, e no terceiro dia terminarei o meu trabalho. Entretanto, preciso seguir o meu caminho, hoje, amanhã e depois de amanhã, porque não convém que um profeta morra fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, tu que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes eu quis reunir teus filhos, como a galinha reúne os pintainhos debaixo das asas, mas tu não quiseste. Eis que vossa casa ficará abandonada. Eu vos digo, não me vereis mais, até que chegue o tempo em que vós mesmos direis: Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos, a primeira leitura de hoje é um dos textos mais belos e mais fortes de São Paulo, onde ele escreve a sua carta aos Efésios no capítulo 6. E esse texto bíblico que ficou conhecido pela tradição da igreja como a armadura do cristão. São Paulo nos ensina que enfrentamos neste mundo um verdadeiro combate espiritual, que não é contra pessoas de carne e sangue, como podemos pensar, mas é contra os espíritos malignos, as potestades e principados espalhados pelos ares. Aqui já temos um grande ensinamento, né? Primeiro, não podemos gastar as nossas energias lutando uns contra os outros. Nossos inimigos não são pessoas de carne e osso, mesmo que tenhamos pessoas que nos caluniam, que nos injuriam de muitas formas, que nos perseguem, como tantos cristãos são perseguidos no mundo e a própria igreja é perseguida. Por detrás desses inimigos humanos tem um inimigo maior, que é o próprio maligno, e é este o nosso grande inimigo ao qual devemos combater. Por isso que São Paulo vai nos ensinar a termos uma armadura na luta contra o mal, porque nós, pelas nossas próprias forças, jamais venceremos o mal. O mal nos aniquilará se nós não tivermos a armadura certa, as armas certas para este combate espiritual. E ele fala: tomai sobre vossas cabeças o capacete da salvação
e a espada do Espírito, isto é, a palavra de Deus. Veja, São Paulo aqui fala que temos que ter sobre nós, em nossas cabeças, o capacete da salvação. O que significa isso? Vivermos unidos ao sacrifício redentor de Jesus. Vivemos unidos à cruz de Cristo. O demônio tem pavor da cruz, porque foi na cruz que ele perdeu essa batalha espiritual contra Deus e contra a humanidade. Se ele ainda age no mundo, é por permissão divina, mas ele já é um derrotado. O que é colocar o capacete da salvação? É você assumir o sacrifício de Cristo na sua vida. É viver na alegria de ser salvo, na alegria de poder participar da redenção de Cristo, do povo redimido pelo sangue preciosíssimo do Senhor. É aquilo que São Paulo uma vez disse, né? Ele se entregou por amor de mim. O cristão precisa viver sempre, mesmo em meio às suas maiores lutas neste mundo, como alguém que já assume sobre a sua vida a vitória de Cristo. O capacete da salvação é isso, é nós nos reconhecermos resgatados pelo sangue redentor de Cristo, derramado na sua cruz. Mas para vivermos como um povo redimido, nós temos que assumir o sacrifício de Cristo em nossa vida. E depois ele disse: empunhai em vossas mãos a espada do Espírito. E ele vai explicar que espada é essa. É a palavra de Deus. Nessa armadura do cristão, nessas armas espirituais que São Paulo nos fala que devemos nos revestir, existem armas que são para a defesa e algumas que são para o ataque. É assim em qualquer combate, né? Existe a defesa e o ataque. E muita gente não sabe. Quando São Paulo compara a palavra de Deus como a espada do Espírito, é porque São Paulo está dizendo que a palavra de Deus é uma arma, e talvez a arma, talvez não, com certeza a arma mais poderosa de ataque contra as forças do mal. Quanto mais vivemos na palavra de Deus, mais estaremos atacando as forças do mal e não deixando que as forças do mal nos derrote. Agora, sem essa espada do Espírito, porque a palavra de Deus não foi escrita pelas inspirações dos homens, foi escrita pelos homens, mas sob as inspirações divinas. É palavra de Deus, é inspiração de Deus. Por isso é uma espada do Espírito, que tem esse poder extraordinário para atacarmos o mal antes que ele nos ataque. Quer viver prevenido contra os ataques do maligno? Busque viver na palavra do Senhor a cada dia, porque assim estaremos sempre resguardados, protegidos e preparados para vencermos todos os ataques do maligno. Sem a palavra de Deus na nossa vida, somos como soldados desarmados. E ainda continua São Paulo falando da armadura do cristão. Com preces e súplicas, orai em todas as circunstâncias no Espírito, e vigiai com toda perseverança. Ou seja, a nossa perseverança no caminho da oração,
Como é a sua vida de oração, hein? Será que é um sinal da cruz de manhã? Um Pai Nosso e uma Ave Maria? E talvez de noite a mesma coisa? E já achamos que estamos rezando? Ou nós procuramos mesmo rezar as orações que a igreja nos ensina pela parte da manhã, as devoções que a igreja nos incentiva, como o Santo Terço diário, durante o dia? Já falei da espada do Espírito, que é a vivência na palavra de Deus. E de noite também as orações que a igreja nos ensina, como o exame de consciência. Será que a nossa vida de oração é mesmo um caminho de verdadeira comunhão com Deus? São Paulo nos dá este conselho: orai, não de vez em quando, mas em todas as circunstâncias, e orai no Espírito. Devemos muito, mesmo que não pertençamos a algum movimento carismático da igreja, mas a oração no Espírito é também uma grande arma contra os ataques do maligno. Peça essa graça a Deus, o dom da oração em línguas. Muita gente acha que é apenas dobrar a língua junto com um grupo de pessoas que estão rezando, e muitas vezes talvez não estão rezando no Espírito. É preciso suplicar este dom a Deus, a oração no Espírito, o dom da oração em línguas, estudar sobre este dom, meditar os frutos que esse tipo de oração pode nos conceder, e depois, quando sentir que já está orando no Espírito, exercitar muito diante do Santíssimo, ou nos nossos momentos de oração, essa oração no Espírito, que é o dom das línguas. Não esqueça o testemunho do Monsenhor Jonas Abib, na grande batalha que ele enfrentou, cerca de 5 anos, onde ele sofreu uma enfermidade muito grave, que o afastou das suas funções sacerdotais. Era muito mais do que um esgotamento mental ou emocional, né? Mas ele enfrentou um terrível período de provação. Não tinha forças nem para celebrar a missa. Mas ele falou que durante esses 5 anos, a oração que o sustentou e que fez com que ele finalmente vencesse de uma forma milagrosa aquela enfermidade que era mais de cunho espiritual do que física, foi a oração do dom das línguas, que ele rezava praticamente o dia inteiro, porque era a única oração que ele tinha forças para fazer. Ele falou que foi o seu remédio e foi a sua cura, né? Porque é uma oração que faz com que a gente se abandone no Espírito de Deus, como crianças que se abandonam nos braços do Pai. E São Paulo ainda fala, né? Vigiai com toda perseverança, intercedendo por todos os santos. E quando ele fala aqui, intercedendo por todos os santos, ele está dizendo a respeito do nosso compromisso de rezarmos uns pelos outros e uns sobre os outros. São Paulo, muitas vezes, em vez de falar a palavra cristãos, ele usa a expressão santos, porque é isso que os cristãos devem ser, né? Devem se tornar santos na graça de Deus. E ele aqui nos aconselha que devemos também descobrir a graça que é rezarmos uns pelos outros e rezar uns sobre os outros. O quanto isso é maravilhoso quando um pai, uma mãe
impõem as mãos sobre os seus filhos, mesmo que eles estejam dormindo, e rezam pelos seus filhos, pedindo as bênçãos de Deus, pedindo a libertação que os seus filhos precisam. Vocês, pais, têm essa autoridade, hein? De rezar não apenas pelos seus filhos, mas rezar sobre os seus filhos. Uma autoridade que veio do próprio Deus. Saibam exercitar mais isso. Se eles são meio rebeldes, então rezem sobre eles quando eles estiverem dormindo. E também nós cristãos, nós irmãos na fé, temos essa autoridade de rezarmos uns pelos outros e de também impor as mãos sobre os nossos irmãos e pedir a libertação e a salvação de Deus para eles, assim como precisamos de ter pessoas rezando sobre nós. Está certo que os sacerdotes têm um poder único pela imposição das mãos, pelo ministério sacerdotal que eles possuem, porque as mãos de um sacerdote são as mãos de Cristo. É por isso que muitos pedem a bênção para o sacerdote, porque é o próprio Cristo abençoando, é o próprio Cristo perdoando os pecados, é o próprio Cristo ungindo os doentes, é o próprio Cristo batizando aqueles que recebem o sacramento do batismo, é o próprio Cristo consagrando o pão e o vinho no seu corpo e no seu sangue. Mas esse poder de Deus não foi dado apenas aos sacerdotes. A nós, sacerdotes, foi dado de uma forma única, mas cada cristão batizado também recebeu uma autoridade que vem do Cristo para vencer o mal em suas vidas e nas vidas de seus irmãos. E muitos cristãos não tomam posse dessa autoridade que Cristo lhes deu. Podemos e devemos sim rezar uns pelos outros e rezar uns sobre os outros, com a imposição das mãos. Porque no fundo, quem vai agir é o Cristo, quem vai agir é o dom do seu Espírito. A armadura do cristão, este capítulo 6 aos Efésios. Armadura porque nós estamos num combate espiritual. E nesse combate, São Paulo está nos ensinando a termos as armas certas, hein? E no evangelho de hoje, Jesus sobe sobre um monte e chora, olhando para a cidade de Jerusalém, dizendo: Jerusalém, Jerusalém, tu que matas os profetas, quantas vezes eu quis reunir os teus filhos, como as galinhas reúnem os seus pintinhos debaixo de suas asas. Que imagem bonita que Jesus usa. Quando Jesus olha para Jerusalém, e ele tem como que essa imagem, né? A galinha guardando seus filhotes, seus pintinhos debaixo de suas asas, como que dando aos seus pintinhos todo o aconchego, todo o amparo que eles precisam. Jesus está lembrando de tudo que Deus fez pelo seu povo no Antigo Testamento. Deus que escolheu Israel, Deus que libertou o seu povo da escravidão do Egito, Deus que por 40 anos guiou este povo pelo deserto, fez este povo entrar numa terra prometida. Deus que sempre enviou seus profetas para exortar o seu povo na conversão. Deus que deu vitória para os seus inimigos. E esse povo sempre se afastou da aliança com seu Deus. E Deus fez muito mais ainda. Quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu próprio Filho unigênito. Jesus, podemos dizer,
conforme a imagem que ele usou, da galinha que ampara os seus filhotes. Jesus é o amparo definitivo de Deus para a humanidade. Jesus é a visita definitiva de Deus para a humanidade. Ao contrário de algumas religiões que existem por aí, que são mais seitas do que religiões, não precisamos esperar por outro Salvador. Não precisamos esperar por outro Messias. O nosso Messias já chegou. O nosso Salvador já está no meio de nós. Ele é a visita definitiva de Deus para a humanidade e para a nossa salvação. Será que nós estamos sabendo acolher a visita de Deus em nossa vida? Hoje Jesus também chora sobre muitas Jerusaléns, sobre muitas pessoas que ainda vivem com seus corações fechados para o amor de Deus, como pintinhos que não querem ficar debaixo das asas de sua mãe, como filhotes que se aventuram por este mundo e não querem viver debaixo da proteção e do amor de nosso Deus. Quantas pessoas vivem como se Deus não existisse? Isso até muito perto de nós, hein? Nós cristãos não podemos nos acomodar no testemunho da nossa fé e também na busca de ajudar na salvação de nossos irmãos, enquanto a gente vê em nossas casas, em nossas famílias, pessoas que vivem ainda fora do amor de Deus, como filhotes rebeldes que não querem o aconchego da sua mãe, que não querem o amparo deste Deus, que continua estendendo as suas asas sobre a humanidade, para nos dar o dom do seu amor e da sua salvação. Enquanto um pai e uma mãe sabe que tem um filho seu por caminhos errados, enquanto nós sabemos que temos irmãos andando por caminhos errados, não podemos nos acomodar no testemunho da nossa fé e também na busca em doarmos a nossa vida, nossas orações, nossos jejuns, nossos sacrifícios diários pela salvação desses irmãos. Eu nunca esqueço o que Nossa Senhora disse em Fátima para os 3 pastorinhos. 2 deles são santos, São Francisco e Santa Jacinta. Uma é venerável, já podemos invocar a intercessão dela, bem-aventurada irmã Lúcia. E depois que Nossa Senhora mostrou a visão do inferno para os pastorinhos, e muitas almas que se perdiam ali, Nossa Senhora disse: muitas dessas almas se perdem, porque não tem ninguém que reze por elas, e não tem ninguém que ofereça sacrifícios por elas. Reconhecendo a visita de Deus em nossa vida, e essa visita de Deus se dá através de Jesus, que nós também saibamos nos doar pelo bem de nossos irmãos, revestidos da armadura do cristão, com certeza, unidos ao Cristo, nós vamos ajudar na salvação de muitos irmãos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.